Marechal Deodoro é um município brasileiro do estado de Alagoas. Sua população estimada é de 45.994 habitantes. O município faz parte da região metropolitana de Maceió, com área equivalente a 333.548 km². A cidade está localizada na região do leste alagoano, a 28 km ao sul da capital do estado. Foi fundada em 5 de agosto de 1591, com a denominação de Sesmaria e Santa Maria Madalena da Lagoa do Sul. As cidades limite com Marechal Deodoro são Pilar ao nordeste, São Miguel dos Campos ao oeste, Santa Luzia ao norte, Barra de São Miguel ao sul, Coqueiro Seco ao nordeste e o Oceano Atlântico ao leste. Foi fundada em 5 de agosto de 1591, com a denominação de Sesmaria de Santa Madalena do Sumaúma. Em 12 de abril de 1636, passou a ser denominada de Vila Santa Madalena da Lagoa do Sul. Em 16 de setembro de 1817, a mesma passou a ser a capital da província das Alagoas. Em 8 de março de 1823, foi elevada à cidade. O município foi criado em 9 de novembro de 1939, com a denominação de Marechal Deodoro, em homenagem ao Marechal Deodoro da Fonseca, alagoano, que foi o primeiro presidente da República do Brasil. Em 16 de setembro de 2006, foi considerada pelo Ministério da Cultura como Patrimônio Histórico Nacional, em virtude de seu passado e de ter sido berço de Marechal Deodoro da Fonseca, proclamador da República Brasileira. Na época da colonização, quando a região era habitada por índios caetés, a praia virou um porto para navios piratas. Os estrangeiros, inicialmente franceses, faziam no local a exploração do pau-brasil, daí a origem do nome, que no início era conhecido como Porto dos Franceses e se transformou com o passar do tempo em Praia do Francês. Os antigos moradores guardam histórias valiosas dessas ruínas de arquitetura peculiar. Supostamente, segundo relatos, o antigo prédio serviu de abrigo para leprosos e depois passou a ser sede administrativa do Porto Francês. Há quem diga que a lepra foi um boato criado para espantar os portugueses, já que o galpão, na realidade, estaria cheio de madeira. A vila começou a desenvolver-se onde hoje é o bairro de Itaperaguá, uma planície em volta ao rio Sumaúma e a Lagoa Manguaba, um lugar de visão privilegiada permitia que o inimigo fosse vigiado. É no bairro de Itaperaguá que está localizada a Igreja do Senhor do Bonfim, primeira igreja construída no município de Marechal Deodoro. Não se sabe ao certo a data da sua construção, mas conhece-se o fato de o patrimônio ter sido estabelecido por Diogo Soares da Cunha, no ano de 1611. Sua fachada tem influência das igrejas franciscanas de outras cidades da região Nordeste. O Palácio Provincial de Marechal Deodoro foi comprado a Francisco Fernandes de Lima, no ano de 1836, para ser adaptado a Palácio da Província. Serviu de sede do governo provincial até dezembro de 1839, quando a capital da província foi transferida para Maceió. Em 1860, serviu para hospedar a família imperial e sua comitiva, e a partir de 1961 passou a ser a sede da Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro. Um típico casarão do século XVII, a Casa Natal de Marechal Deodoro está localizada no centro da cidade de Marechal Deodoro e possui indiscutível valor para o patrimônio histórico alagoano. Serviu de tronco familiar para o casal Manuel Mendes da Fonseca e Dona Rosa da Fonseca, como também abrigou uma das mais célebres personalidades da vida política brasileira, Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, que morou nessa residência até os seus 16 anos de idade.
A Igreja Santa Maria Madalena está localizada no centro da cidade de Marechal Deodoro e integra o conjunto arquitetônico de mesmo nome, junto à Igreja da Ordem Terceira de São Francisco e o Museu de Arte Sacra. A primeira missa realizada nessa igreja foi no ano de 1662. No início do ano de 1689, foi concluída a construção da Capela Mor e em 2 de julho de 1692 se abriram os alicerces para mais corpo da igreja. Sua construção durou mais de um século e sua conclusão foi em 1793. A Igreja de Nossa Senhora do Amparo está localizada no bairro da Matriz, a oeste da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. O monumento teve sua pedra fundamental lançada em 1757 e em 1860 sua obra foi dada como concluída. Historicamente, a igreja é conhecida na cidade como a Igreja dos Homens Pardos, pois, na época de sua construção e funcionamento, somente os homens brancos podiam adentrar a igreja. Os homens negros ficavam na porta esperando que seus senhores terminassem de rezar a missa. A Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos está localizada no bairro da Matriz, na parte alta da cidade de Marechal Deodoro, e a norte da Igreja de Nossa Senhora da Conceição. A edificação já existia por volta de 1777, sob a forma de capela, sendo órgão de grande devoção entre os homens negros. Registros mostram que a construção do atual templo, maior que o anterior, foi iniciada em 1834 pela Irmandade do Rosário para ser frequentada por escravos e ex-escravos. Sua fachada é marcada por traços neoclássicos. A Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição está localizada no bairro da Matriz, na parte alta da cidade de Marechal Deodoro. Sem registros para precisar a data de sua construção, algumas fontes indicam que a mesma já existia em 1654 e que foi edificada pelo português João Esteves, em troca das terras do atual distrito de Massagueira. A igreja foi queimada e destruída pelos holandeses quando a cidade foi invadida. No ano de 1672, os habitantes da vila voltaram a levantar o monumento, que foi concluído muitos anos depois, em 1783. A obra é marcada pelo predomínio dos traços de estilo rococó. A cadeia pública Casa da Câmara teve sua construção iniciada em 1850, aproveitada de um antigo armazém de sal. O prédio foi estrategicamente construído na parte alta da cidade, de onde se tem a vista de toda a parte lagunar do município. Desse modo, era possível ter o controle dos barcos que entravam e saíam da cidade. A Lagoa Manguaba mede aproximadamente 42 km² e integra o complexo lagunar Mundaú-Manguaba, o maior do Brasil. As margens da Lagoa Manguaba estão em cidades do Pilar, ao norte, e Marechal Deodoro, ao sul. A lagoa abriga imensos canais que servem para ligar o centro da cidade de Marechal Deodoro aos bairros de Massagueira, Santa Rita e Barra Nova. A lagoa serve como via de transporte, espaço de lazer e fonte de renda para muitos homens e mulheres da cidade, que têm na pesca seu principal sustento. Além disso, a lagoa abriga uma fauna e flora variada, tendo suas 9 ilhas protegidas por florestas de manguezal. Iraci Maria Mendonça, Quantos anos a senhora tem? 74, 74. A senhora é natural de Marechal Deodoro? natural, Natural. Qual a profissão da senhora? rendeira, Rendeira? Que renda a senhora faz? filé, Filé? Em qual bairro de Marechal Deodoro a senhora nasceu? na rua Jesus do Forte, Qual bairro? Barro Vermelho. Barro Vermelho? Como era o Barro Vermelho? Quando a senhora nasceu, a senhora era criança? Era simples, de Simples? barro, As ruas eram de barro? é. E as casas como eram? As casas tinha de taipa, tinha de palha, De palha? sim. Uhum. Como era a cidade toda naquela época? Era tão pobrezinha, Era? era. Uhum.
a maioria das casas eram de taipa, as Era. estradas Tinha eram de barro. de tijolo, mas só para quem podia. Aham. Tá? Casa de tijolo era casa pra gente rica. É. Quem Era, era né? pobre morava de taipa. De taipa. E tinha muita gente naquela época em Marechal? Já tinha Já? muita. E como é que as pessoas se relacionavam? Elas se davam bem, não se davam bem? Se davam bem, né? Aham. Hoje em dia que é mais assim, povo Mas como? mais, como é? Assim, que não considera ninguém, Aham. sabe? Antes tinha consideração. É, As pessoas se cumprimentavam, Era. conversavam, se conheciam. conheciam bem as pessoas. Como de fato que eu hoje me perguntei onde é que mora fulano. Ali em tal canto. A senhora sabia dizer. É. Hoje em dia não é mais desse jeito. Não, ainda é. Ainda Mas você melhorou, viu? Aham. Melhorou muito. Melhorou? É, A energia era nos postos de madeira, na posto de madeira, aquela luzinha meio apagada, que era da empresa aqui mesmo, a empresa. Sabe onde é a empresa? não sei onde era. Era aonde é a caixa. Ah, perto da prefeitura, né? Uhum. Como as pessoas faziam para se divertir? Se divertiam assim, quando tinha época de São João, carnaval, se divertiam, né? Mas que era uma coisa tão diferente, não é como agora. Como era? Era uma coisa que a mãe da gente não deixava sair assim. A minha mãe mesmo não deixava eu sair, Não? nada. Era lá uma vez que saía com as meninas, com aquela turma, a turma de moça. Uhum. E quando saía, ia pra onde? Quando saía ia namorar. Namorou muito? Oxe, demais. Uhum. Namorei tanto que quase caí de costa. Mas né, antigamente tinha bares que as pessoas se juntavam. Tinha a São Cecília, Carlos Gomes. Então, as festas eram nas sociedades musicais aqui. É. Uhum. E o... Na colônia, época de São João, São Pedro. na colônia Tinha dos baile, pescadores? sim. Tinha baile, eu gostava muito de dançar. Dançava com aquelas pessoas mais antigas. Uhum. Quando eu dançava com o João Gandaia, as meninas diziam, Iraci, você dançando com o João Gandaia? Mas Gandaia porque era o nome dele, viu? Aí chega a dizer assim, ah, mas ele é bonzinho de dançar. Não pisava nos meus pés, nem eu pisava nos pés dele, né? Já tinha o Joatas, que tu conheceu o Joatas? Não. Ali onde é o Cícero Vito. Conheci. Aí ele já dançava diferente, tinha um tremido, tudo doido. Eu não gostava de dançar com ele. É... Pé de valsa, viu? Uhum. Eu gostava de dançar uma valsa, um bolero, Uhum. samba, tudo eu gostava. E sabia dançar. Hoje é essa dança doida. É... Como é que era a relação da senhora com a lagoa? A senhora ia pra lagoa pescar? Não. Ou ajudava, ia tomar Não. banho? Às vezes eu ia ajudar o meu pai adotivo tirar a rede, Na rede? que deixava de molho à noite para pegar peixe no rio. Sim. Na lagoa não pescava não. A senhora não ia pra lagoa? Não, Mas nem pra se divertir, pra tomar banho e tal? não gostava não. Não gostava. As Nunca. pessoas tinham o costume de ir ou não? Tinha, Tinha? tinha. Agora eu nunca gostei da lagoa não, que eu tinha medo. Ah, Até hoje mesmo, eu Tem tenho medo? medo. A lagoa era mais limpa naquela época? Era. Olha, aí por trás tem um rio, um braço de rio, que a gente olhava assim, via até cobra pegando peixe. Pegando peixe. Tão limpo era. A Sumaúma também, a gente ponhava água para beber, água para o gasto e tudo isso. e agora? Agora não presta mais. Cria um animal ali, aí desce aquela água, né? Cebosa. Os esgotos também descem na lagoa, né? É. E em relação
aos pescadores e tudo mais. Que aqui a maioria dos homens são pescadores, né? Pescadores. A senhora sabe como é que tá o trabalho para eles agora, com essa mudança na lagoa? Eles conseguem pegar Tá um pouco muito difícil. peixe? Tá um É pouco difícil? difícil. Por quê? Falta peixe? Falta peixe. Toda hora não dá peixe. Que de primeiro o povo ia com um jereré, que pega, né? Camarão, siri. Ia ali no instante, pegava uma janta de peixe, a gente de siri, a gente de camarão. E agora não é assim. Demora mais para pegar. Demora. E quando pega, pega menos. Pega menos. E nem é bom, nem pega peixe bom. A poluição afeta até a qualidade, a quantidade e a qualidade dos E de peixes. vez em quando tem peixe morto. Aquela quantidade de peixe morto. Eu estudei até no terceiro ano primário. Onde eram as escolas? Na colônia. A colônia fica no centro. E as outras? No grupo não estudei porque não podia. No Deodoro? O Deodoro Que era para quem tinha Era dinheiro? para quem tinha dinheiro. Para o rico, né? Sim. E a colônia era para o pobre, que chamavam até, com essa palavra, chamavam peixe podre. Quem estudava na colônia Era peixe podre. Peixe podre. E no grupo, era no grude. Era grude. Grude era bom. Grude era bom. Marechal Deodoro é sinônimo de interação entre natureza e arte. O município mostra exemplos do que há de mais belo no artesanato, com as rendas como o labirinto e o filé, unindo a beleza das cores à suavidade dos fios. A cada passo que se dá em Marechal Deodoro, pode-se apreciar algum tipo de artesanato feito pelos moradores locais. Ora, se vê uma senhora sentada à porta de casa manuseando a agulha e a linha para produzir uma blusa de filé. Ora, encontra-se um artesão ou dando tiras de palha para fazer uma cesta. Faz parte da tradição de cada família. Os filhos aprendem com os pais, as filhas com as mães, tias ou avós. Definitivamente, o artesanato está enraizado na cultura de cada família, tal como a música.